Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou gravar sobre as duas maiores exchanges ou corretoras de criptomoedas do Brasil. Ao menos são essas as duas mais procuradas no Brasil, além de volume de negociação, que eu também sei que as duas são líderes. E eu vou fazer uma comparação aqui rápida e bastante prática sobre as taxas cobradas por essas exchanges. Um comparativo entre elas, já que isso é muito pedido por vocês que ainda não decidiram ou que querem escolher a melhor exchange para investir em criptomoedas. Então vamos lá, sem muita firula, eu vou direto ao ponto. Eu estou falando aqui da Binance, que é a maior exchange do mundo, e também de mercado Bitcoin, que é a segunda maior aqui do Brasil. E a título de curiosidade, ela só é a segunda porque a Binance é a primeira aqui no Brasil também. Bom, e como falta muito conteúdo sobre isso, eu vou falar sobre um item só, eu já vou direto compartilhar a tela aqui para que você entenda o todo, consiga fazer aí as suas próprias comparações de acordo com o seu patrimônio, o volume que você costuma negociar em criptomoedas. E eu vou utilizar aqui com base nas tabelas de cada uma das exchanges que eu tenho aqui nos próprios sites, né, nos respectivos sites de Binance e Mercado Bitcoin. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos do que eu considero ser valores comumente negociados pelos investidores, ao menos pela maioria dos investidores, que são valores de 5 mil, 10 mil e 100 mil reais, para você ter uma ideia quanto fica de taxa em cada um desses valores em negociações de criptomoedas. Só fazer um adendo aqui antes de eu compartilhar a tela com você, eu estou fazendo uma comparação aqui do mercado à vista, ou mercado spot, que é aquele que você de fato compra e vende a moeda propriamente dita, né? Não estou falando aqui dos futuros, por exemplo, que são negociações aí de derivativos, que aí é um pouquinho mais complexo, um pouco diferente disso. Para a gente não alongar muito o vídeo, eu vou direto para aquilo que comumente as pessoas fazem, que é compra e venda direta das criptomoedas. Os futuros são outro papo, são outras taxas aqui, mas eu também não quero confundir vocês. Basicamente, aqui a ideia também para os futuros passa a ser muito parecida com a ideia do mercado à vista. Então, se eu quero comprar Bitcoin, por exemplo, eu vou direto lá no mercado à vista e compro. Essa é a negociação tradicional. A gente chama isso de trading spot ou trading à vista, como preferir. Bom, essas taxas de transação de compra e venda de criptomoedas é que eu quero mostrar aqui para você na tela, e aí depois sim eu dou os exemplos para que você entenda na prática como é que funciona para cada uma. Primeiro eu vou compartilhar aqui com você a tela com as taxas da Binance, e aí eu vou te explicar aqui alguns detalhes básicos para que você não se perca aqui e quando for consultar, por exemplo, essa própria tela da Binance, você consiga se localizar. Bom, primeiro eu já estou compartilhando a tela com você no site da Binance, na parte justamente das taxas. Depois eu vou deixar aqui para você um link na descrição do vídeo que vai te levar para a página da Binance de compra e venda, e aí você consegue encontrar ali as taxas e consultar exatamente isso que eu estou mostrando aqui para você. Mas vamos lá, senta aqui para você entender. Eu tenho aqui os detalhes, né? Eu estou falando aqui novamente trading à vista, já expliquei para você. O nível aqui eu tenho VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 9. E aí isso aqui tem a ver com o volume transacionado em 30 dias, é o volume total, né? Então, se eu comprei e vendi o mesmo ativo várias vezes, tudo está somando para o volume, mas são volumes aqui relativamente altos, né? Ou seja, geralmente atinge isso aqui ou quem tem um patrimônio maior, né? Que passa aqui dos níveis 2, 3 e assim por diante, ou quem faz muito trade diariamente, e aí isso pode levar essa pessoa, mesmo que não negocie volumes tão altos, mas pela quantidade de negociações acaba atingindo, superando esses valores. Mas a gente tem aqui medido em BUSD, né, que é a stablecoin da Binance, né, como se fosse, ela é pareada ao dólar, então a gente tem aqui, dá para se ler aqui $1 milhão, né, abaixo de $1 milhão a gente tem aqui taxa de maker e taker de 0,10 e maker e taker para quem tem BNB na carteira. Se você tiver BNB na carteira e esse BNB estiver lá na conta Spot, por exemplo, você vai ter uma taxa ainda menor, tanto de maker quanto de taker. Já vou explicar o que é isso aqui para você. Sai de 0,1 para 0,075, tanto maker quanto taker, caso você tenha BNB, porque as taxas são cobradas em BNB e a Binance dá um desconto para quem tem BNB na carteira. Então esse é um ponto importante. Se você tem conta na Binance, faz sentido, vale a pena ter BNB,
porque você recebe esse desconto nas taxas, né, para começo de conversa. Então, o BNB vale a pena por outros fatores também, mas dentre esses fatores, falando aqui exclusivamente das taxas, traz benefícios. Quando a gente olha aqui para esse Maker e Taker, isso aqui vai valer também para o mercado Bitcoin, que eu já vou te mostrar. Maker é quando você tem, ou quando você emite uma ordem limitada, ou seja, aquela ordem passiva. Vamos supor que você queira comprar o Bitcoin por 150 mil reais, né? Você está lá fazendo uma compra em reais. E você coloca exatamente essa ordem e nesse momento o Bitcoin está sendo negociado a 152 mil reais. Se você fizesse uma ordem direto ao mercado, ela já ia ser automaticamente executada e nesse caso ela seria uma ordem taker. Já que você fez uma ordem limitada, você só vai comprar lá caso atinja esses 150 mil reais, isso você escolhe ali na própria hora de comprar mesmo, né? Você consegue alterar ali entre limitada e a mercado. Então, quando você dispara essa ordem limitada, você tem uma ordem maker, é essa posição que você assume, né? Uma posição mais passiva, então vai ser um gatilho ali que vai executar a sua ordem, não exatamente a ordem executada a mercado. Então, basicamente, essa é a diferença entre uma e outra. E o que é importante entender aqui? Que a taxa maker é menor que a taxa taker, ou seja, vale mais a pena, nesse sentido, olhando exclusivamente para as taxas, você enviar ordens limitadas no lugar de ordens a mercado. Só que aqui na Binance, para quem negocia menos de $1 milhão por mês, né, quando a gente fala aqui de volume transacionado, tanto para uma quanto para outra vai ser o volume em 30 dias, a gente está falando aqui de mesmas taxas, né? Tanto aqui para quem não tem BNB quanto para quem tem BNB. Isso aqui vai passar a mudar a partir aqui do VIP 1, que aí já é para quem negociou aqui um volume igual ou maior de $1 milhão, e aí passa a ter aqui 0,09% de taxa em Maker, 0,1% em Taker. Mesma coisa aqui em Maker, para quem tem BNB, passa a ser 0,0675 e na Taker 0,075. E essas diferenças por volume vão até aqui ao VIP 9, onde se tem uma taxa aqui, a menor taxa possível da Binance, por exemplo, 0,015% de taxa na Maker e 0,030% de taxa na Taker. Se você ainda não entendeu, fica tranquilo que eu já vou mostrar na prática. Agora vamos lá para o mercado Bitcoin. Aqui a gente tem uma tabelinha parecida, embora os valores estejam aqui em reais e sejam um pouco diferentes lá da Binance. Na Binance a gente tem, para mudança de taxas, um volume um pouco maior, mas já vamos entender se isso faz mais sentido ou não para o seu perfil, né? A gente vê isso já nos exemplos. Mas olhando aqui para volumes negociados no mês, de 0 a 10 mil reais, a gente vai ter uma taxa Maker de 0,30 e Taker de 0,70. Depois de 10 mil a 50 mil, na Maker de 0,27 e na Taker de 0,70. E assim por diante, né? A gente tem uma diferença até maior aqui de Maker e Taker, né, no mercado Bitcoin. E essa taxa vai baixando aqui até chegar lá para quem negocia acima de 200 milhões de reais a 0,015 na Maker e 0,25% de taxa na Taker. Bom, para quem é bom aqui nos percentuais, já se ligou nos valores cobrados nas taxas de trading, tanto do mercado Bitcoin quanto da Binance. Mas para ajudar, conforme prometido, vão aqui os exemplos. Digamos que você negocia aí no mês 5 mil reais em compra e venda ou compra ou venda de criptomoedas. Se isso foi feito no mercado Bitcoin, você paga uma taxa de 15 reais. E se isso foi feito na Binance, a taxa é de R$ 3,75. Já se você transacionou aí, comprou ou vendeu, ou comprou e vendeu 10 mil reais em criptomoedas no mercado Bitcoin, você pagou em taxas R$ 27 reais. Se fez o mesmo na Binance, esses 10 mil reais em transações resultam em
R$ 7,50. Lembrando que eu estou falando aqui, os exemplos da Binance são considerando BNB na carteira. Se você não tiver BNB, as taxas da Binance ainda seguem sendo bem inferiores, mas como eu falei lá no começo, eu recomendo que você tenha BNB se você tem conta na Binance. E se você está pensando em abrir conta na Binance, já fica ligado nessa questão aqui do BNB para poder ter taxas menores. Seguindo aqui, se você negociou R$100 mil, você paga em taxas R$210 no mercado Bitcoin. E se você fez isso na Binance, você paga R$ 75 em taxas. Bom, agora vamos para algumas dicas bônus. Além dessa de você ter BNB na Binance para poder diminuir as taxas, é importante que você saiba também que as exchanges costumam ter promoções em determinados períodos. Por exemplo, a Binance, por vezes, já zerou taxa de trading para vários ativos durante determinados períodos. E além de já ter baixado taxas, tem também alguns planos bem interessantes que são planos de fidelidade. Ou seja, quanto maior o volume negociado no exchange, mais desconto você acaba tendo. E quanto mais tempo de exchange você tem, você também tende a ter mais benefícios. Bom, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like. Fica à vontade também para compartilhar esse conteúdo com quem você quiser. Sem mais, a gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.